A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos. Graças a Deus, estamos aqui retornando com mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Nós hoje estamos com a lição 7. A lição 7 ela vai nos falar de o ministério da igreja. Na semana passada nós tivemos aqui a lição 6, que fala sobre organismo e organização, né? A igreja como organismo e organização. E hoje nós vamos estar estudando sobre o ministério da igreja. Lição 7, 18 de fevereiro de 2024. Né? Nós vamos estar estudando aqui juntamente com vocês, aprendendo aqui um com o outro. E eu creio que vamos tirar lições muito proveitosas para nossas vidas. O que estudaremos nessa semana? Nessa lição nós veremos a natureza do ministério sacerdotal praticado entre os hebreus na antiga aliança, bem como o exercício ministerial na nova aliança. Então aqui nós vamos juntos aqui aprender a palavra de Deus. Textuário, né? Vou ler aqui na versão NTLH. Está em Efésios capítulo 4, versículo 11, que vai nos falar assim: foi ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja, né? Efésios 4, versículo 11. Amados, falando do ministério, né? Ministério aqui que há na igreja. O que significa ministério? Ministério significa serviço, uma posição, uma função particular e comunitária, né? Então, por exemplo, os ministérios são importantes porque se referem a Jesus Cristo, né? Sacerdote, profeta e pastor. Eles estão ligados à igreja, ao povo de Deus. Então, falando de ministério, nós estamos falando de serviço. Será que nós estamos prestando serviço a Deus? Será que nós temos essa posição de ministro, de estar levando, né, fazendo um trabalho realmente para o reino de Deus? E Deus deu uns para apóstolos. Apóstolo significa mensageiros ou enviado. Será que nós somos um mensageiro? O que é que nós estamos passando para o povo? Será que nós somos enviados a levar uma mensagem de Deus ao coração das pessoas? Então, estas são as perguntas que hoje eu faço para mim mesmo, para nós. Será que nós estamos exercendo o nosso ministério como, né, prestando um bom serviço, né, tendo assim essa função como ministro da palavra de Deus? Será que nós estamos realmente fazendo conforme o Senhor quer que nós sejamos, já que Ele nos deu esses dons para nós exercer? Louvado seja o nome do Senhor. Então, alguns de nós recebemos um talento especial para apóstolos, a outros Ele concedeu o dom de serem capazes de pregar bem, né? Alguns têm a habilidade especial de ganhar pessoas para Cristo, as ajudando a crer nele como Salvador. Outros ainda têm o dom de cuidar do povo de Deus, como um pastor faz com o seu rebanho, né? E dirigi-lo e ensiná-lo nos caminhos de Deus. Então, estes são os ministérios, são os dons que Deus tem dado para as pessoas, conforme diz aqui o textuário da nossa lição de hoje. Então, temos aqui um contexto referencial muito importante, né? Ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente Deus estabeleceu o apostolado, certo? Apóstolos. Em segundo lugar, Deus deu também o profeta. Em terceiro lugar, mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm dons de curar ou de ajudar. Tudo isso aí são dons. Até você ajudando outra pessoa também é um dom, ou mesmo de administrar, ou de falar em variedades de língua. Tudo isto são
ministério, conforme vai nos dizer Paulo lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27 e o versículo 28. Então, nós devemos começar nessa nossa explanação fazendo uma distinção entre dons ministeriais e cargo eclesiástico, ok? Há pessoas que têm o cargo eclesiástico de pastor, mas possuem dom ministerial de evangelista ou profeta, por exemplo. Em contrapartida, há pessoas com o dom ministerial de pastor, mas exercem a função de presbítero ou diácono. O inverso também é verdadeiro. Há pessoas que ocupam o cargo eclesiástico, mas não manifestam nenhum dom ministerial. Então, para tudo, para todos, Deus tem dado, uma capacidade diferente. Louvado seja o nome do Senhor. Tem pessoas que é um bom pastor, prega muito bem, porém na administração já deixa a desejar. Tem outros que é um bom administrador, porém para ensinar, para pregar, já deixa a desejar. Então, tudo isto são os dons diferenciados que Deus dá a cada um. Tem um que tem habilidade para ensinar, outro já não tem, e assim sucessivamente. Então, os dons ministeriais são concedidos por Jesus, conforme Paulo afirma, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Foi o textuário que nós lemos, Efésios 4 e 11. Porém, as funções ou cargos eclesiásticos são distintos pelo governo, a liderança da igreja. Uma evidência disso é que o cargo de presbítero não é um dom ministerial, mas uma função atribuída pelo governo da igreja a homens fiéis e piedosos, como relata o historiador Lucas. Você vê que lá não aparece, lá nos que Deus deu para a igreja, esse ministério aqui de presbítero. Então aqui já é um cargo dado, pelo governo da igreja, pela liderança da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Depois de escolherem presbítero para cada igreja, orando e jejuando, eles os entregaram ao Senhor em quem haviam confiado. Você vai ver isso lá em Atos capítulo 14 e o versículo 23. E agora nós deixando aqui esse textuário, nós vamos para a verdade prática que diz assim: os dons ministeriais foram dados com o objetivo de edificar a igreja e promover a maturidade dos seus membros. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, aqui nós podemos ver a importância dos dons ministeriais é vista no texto bíblico que diz: com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Você vai ver isso lá na continuação da leitura, no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 12 ao versículo 14. Louvado seja Deus. Aí aqui nós vamos para a introdução. A leitura bíblica em classe, eu não vou estar lendo, mas ela está lá em Efésios, Leitura bíblica em classe, está lá em Efésios capítulo 4, versículo 11 ao 16. Depois você lê na sua casa, que vai ser mais assim. Nós vamos estar correndo aqui para estar dando tempo de passar todos os assuntos. Mas agora vamos pular direto para a introdução. Então, nesta lição, veremos o ministério em suas diferentes
funções e ofícios, bem como as qualificações que biblicamente são exigidas para o seu exercício. Primeiramente, mostraremos que, de modo bíblico, todo cristão exerce um ministério sacerdotal para que a Bíblia o habilita a ministrar diante de Deus. Nesse sentido, não há diferença entre o membro e a liderança, todos são sacerdotes de Deus. Por isso, por outro lado, as Escrituras mostram também claramente que Deus escolheu determinadas pessoas para funções e ofícios específicos. Esses ministros chamados por Deus têm a função de servir a Igreja de Cristo e trabalhar no aperfeiçoamento dos santos. Louvado seja Deus. Então aqui nós vamos pausar. Retornando aqui ao nosso trabalho que nós estamos fazendo, teve que sair ali rapidinho para ver algo ali que me chamaram. Pessoal, como nós estamos aqui vendo, nós lemos aqui a introdução e agora vamos analisar o texto na introdução em partes e comentar cada uma delas, de forma breve. Quero ser sucinto aqui, quero ser breve para não deixar você cansar, Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos estar comentando aqui cada um desse texto aqui que nós estamos vendo. O texto aborda o tema do ministro cristão em suas diversas formas e requisitos, baseando-se na Bíblia como fonte de autoridade e orientação. O texto também destaca o aspecto universal do sacerdócio cristão, que implica que todos os crentes têm acesso direto a Deus e podem oferecer cultos e serviços. Nesse aspecto, não há distinção entre os membros e a liderança da igreja, ou seja, não dependemos da mediação de um líder espiritual para termos acesso à presença de Deus. Agora, como diz lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 6, que Deus nos fez reis e sacerdotes, Louvado seja o nome do Senhor. Então, agora todos temos essa capacidade de entrar na presença de Deus. Antigamente era só o sumo sacerdote que podia entrar no Santo dos Santos e oferecer sacrifício. Hoje todo crente pode fazer isto e fazer muito bem para o reino de Deus. Então o texto aqui também reconhece o aspecto particular do ministro cristão, que envolve o chamado e a escolha de Deus para algumas pessoas exercem funções e ofícios específicos na igreja. Essas pessoas têm a responsabilidade de servir ao corpo de Cristo e contribuir para o seu crescimento e maturidade. Então, todos podem exercer a função sacerdotal, mas não são todos, mas nem todos recebem os dons ministeriais. Vamos aqui para o primeiro tópico, que vai nos falar sobre o ministério sacerdotal de todo crente. O comentarista parte do geral para o específico. Primeiro, ele vai abordar o ministério que deve ser exercido por todos os crentes. Em seguida, tratará dos dons ministeriais que são concedidos a um grupo seleto de homens com o propósito de edificar os santos. Então, primeiro subtópico, sacerdócio no Antigo Testamento. Aqui temos uma lição muito linda, que é a prática do sacerdócio é bem antiga entre os hebreus. Ela saiu da esfera familiar para se tornar uma complexa prática cerimonialista, Dessa forma, a evolução do sacerdócio na antiga aliança é como segue aqui. Primeiro, no princípio, quando surgiu a necessidade de se oferecer sacrifícios, os cabeças das famílias eram seus próprios sacerdotes, como diz lá em Gênesis, capítulo 4, versículo 3, Jó, capítulo 1, versículo 5, a gente vê que Jó, ele partia dele ali para oferecer sacrifício, quando os filhos tinham, fazia uma festa, e depois no final daquilo ali, Jó reunia os seus filhos,
e oferecia sacrifício para que, porventura, se algum deles tivesse em pecado, né, louvado seja o nome do Senhor, ele já oferecia aquele sacrifício para que Deus, né, tivesse compaixão deles. Assim, na era dos patriarcas, encontramos também o chefe da família exercendo essa função, conforme lá em Gênesis 12, né, versículo 8, a gente vê Abraão muitas vezes exercendo a função de sacerdote. Israel, como nação, foi posta como sacerdote para outros povos. Você vai ver lá em Êxodo, capítulo 19, versículo 6. Vocês perceberam que eu não estou lendo todas as referências, porque vai tomar muito tempo até nós, né, concluirmos aqui esse trabalho. Então, no Monte Sinai, o Senhor também limitou a prática sacerdotal à família de Arão e à tribo de Levi, lá em Êxodo 28, versículo 1, e Número, capítulo 3, versículo 5 ao versículo 9. Em sua forma mais complexa e restrita, o sacerdote no Antigo Testamento era o ministro divinamente designado, cuja principal função era representar o homem diante de Deus. Então, esta era a função do sacerdote, era representar o homem diante de Deus. A principal função do sacerdote era mediar a adoração em Israel, mais diretamente conectada a essa função religiosa principal, né? Havia também a função social dos sacerdotes, além do serviço no tabernáculo e posteriormente no templo. Basicamente, os sacerdotes também tinham de se ocupar com questões administrativas, jurídicas, educacionais, civis e sociais e por aí se vai. Qual é a natureza e quais são os deveres do ofício do sumo sacerdotal? O sumo sacerdote precisava descender diretamente de Arão, o primeiro sumo sacerdote levítico. Então, para ser sacerdote, tinha que proceder da linhagem de Abraão, né? De Arão, aliás. Não podia ter defeitos físicos. Você vai ver lá em Levítico 21, versículo 16 ao 23. Ele também não podia contrair matrimônio com viúvas, estrangeiras ou ex-meretriz, mas somente com uma moça virgem, né? E que fosse israelita, é claro. Levítico 21, versículo 14. Mais tarde, isso foi modificado, permitindo-lhe casar-se com a viúva de outro sacerdote, né? Você vai ver lá em Ezequiel, capítulo 24, capítulo 44 de Ezequiel, versículo 22. Ele tinha de dedicar-se a seu trabalho, não podendo abandoná-lo, nem mesmo ante a morte de um membro de sua família, como pai ou mãe, Levítico 21, 10 ao 12. Ele estava obrigado a observar regras de dieta acima dos israelitas comuns, Levítico 22, versículo 8, ali tem uma regra muito, né, bem assim, suscita ali para quem quer ter uma saúde, né, boa. Então, tinha que abster-se de alguns alimentos que faria mal para o estômago, né? Então, tudo isso aí, o sacerdote tinha que estar passando essa regra para o povo. Ele precisava lavar as mãos e pés antes de servir, Êxodo 30, versículo 19 ao 21, e originalmente ele queimava o incenso sobre o altar de ouro, como um de seus deveres, né, posteriormente, porém isso ficou ao encargo de outro sacerdote, Levítico, capítulo 1, versículo 8 e 9. E repetia a cada manhã e a cada tarde a oferta de manjares que ele oferecer ali no dia de sua consagração. Nós podemos ver lá no versículo 19 do livro de Êxodo, né? No capítulo 19 do livro de Êxodo. Então, ele cumpria-lhe ao sacerdote também efetuar as cerimônias do grande dia da expiação, entrando no Santo dos Santos uma vez por ano, como eu já falei, a fim de fazer expiação pelos pecados do povo. Aí nós podemos ver isso aí no capítulo 21 do livro de Levítico. Cumpria ali também arrumar os pães da apresentação a cada sábado, consumindo-os no santo lugar, Levítico 24, versículo 9. Então, tudo isso era papel do sacerdote. Precisava abster-se das coisas santas e se ficasse impuro por qualquer razão ou se contraísse lepra. Então, o sacerdote tinha que ficar afastado dos serviços sacerdotais
Você vai ver isso lá em Levítico, capítulo 22, versículo 1 ao 7. Qualquer pecado que ele cometesse teria de ser expiado por sacrifício oferecido por ele mesmo. Levítico 4, versículo 3 ao 13. Louvado seja o nome do Senhor. Por igual modo, oferecia sacrifício pelos pecados de ignorância do povo. Levítico 22, versículo 12 a 16. Cumpria-lhe proferir a validade da lepra curada. Levítico 13, 2 a 59, praticamente o capítulo todo. Cabia-lhe certo direito legal de julgar casas, Deuteronômio 17, versículo 12, especialmente quando não houvesse juiz disponível, né? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o sacerdote também deveria estar presente quando da nomeação de algum novo governante, intercedendo subsequentemente em seu favor. Isso aí era um papel crucial do sacerdote, teria que estar na posse na nomeação lá de um governador, era o sacerdote quem levava a bênção, quem orava e tudo mais em favor daquele camarada. Número 27, versículos 19 ao 20. Havia ainda outros deveres secundários que ele compartilhava com os sacerdotes. Segundo o subtópico do tópico 1, nós vamos ver aqui uma doutrina bíblica confirmada no Novo Testamento. O Novo Testamento apresenta o sacerdócio da Antiga Aliança como um tipo de Cristo. Você vai ver isso lá em Hebreus, capítulo 8, versículo 1, que operou o derradeiro sacrifício pelos pecados do povo. Assim, não mais uma família, tribo ou nação detonada do sistema sacerdotal. Agora, é a igreja que constitui o sacerdócio universal de todos os crentes, né? Louvado seja o nome do Senhor. Você vai ver lá em 1 Pedro 2 e 5, Apocalipse 5 e 10 e Jeremias 31, versículo 34. Logo, se debaixo da antiga aliança o sacerdote era um ministro do culto, agora sob a nova aliança, como sacerdote, oferecemos o próprio corpo em sacrifício vivo, né, como vai dizer lá em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Ministramos o louvor como fruto de nossos lábios, Hebreus 13, versículo 15, e intercedemos, né, pelos outros, 1 Timóteo 2 e 1, Hebreus 10, 19 e 20. Proclamamos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, 1 Pedro 2 e 9, e mantemos comunhão direta com Deus, 2 Coríntios 13, versículo 13. Desde os tempos do Antigo Testamento, Deus já revelava seu propósito acerca do verdadeiro sacerdócio do seu povo. Por isso, o profeta Isaías profetizou: mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministro de nosso Deus. Né? Isaías 61, versículo 6. Ainda antes disso, através de Moisés, o Senhor falou, né? Ele falou assim: agora, pois, diligentemente ouvides a minha voz e guardad a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reis, reino e sacerdote e nação santa. Êxodo capítulo 19, versículo 5 e 6. Veja aqui que ele fala: vós me sereis no futuro, né? Reino e sacerdote. Aí lá em Apocalipse, como eu falei, capítulo 1, versículo 6, aí ali Deus já nos fez reis, reino e sacerdote para Deus, seu povo. Já no Novo Testamento, o apóstolo Pedro aplicou o cumprimento dessa promessa à igreja. Ele escreve: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, né? Aqui você vê que já está no Novo Testamento, já está o cumprimento aqui. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamares as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. Então aqui já está o cumprimento dessa profecia de Êxodo, né? 19, que vós sereis reis, reino e sacerdote. Aí aqui ele já está falando que nós somos, né? Aqui está bem claro: sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Então aqui ele já está cumprindo aqui esta promessa. Também é interessante notar que o apóstolo fala da eleição e do sacerdócio real do povo de Deus como fundamento
fundamentada aqui na eleição e no sacerdócio celestial de Cristo. Chegamos para Ele, a pedra que vive, né? Ela foi rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa, também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifício espiritual agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. 1 Pedro 2, 4 e 5. O livro de Apocalipse igualmente relaciona o sacerdócio de Cristo ao sacerdócio real dos crentes. Aí ele fala: digno és de tomar o livro, de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Apocalipse capítulo 5, versículo 9 e o 10. Portanto, alguns pontos importantes dessa doutrina são: primeiro, exclusividade e suficiência de Cristo como mediador entre Deus e os homens. Segundo, o caso direto e pessoal de todos os cristãos a Deus por meio de Cristo. E terceiro, a vocação e o dever de todos os cristãos de servir como sacerdotes, oferecendo sacrifício espiritual a Deus. E quarto, a igualdade e a solidariedade de todos os cristãos como membros do corpo de Cristo. E por último, a autoridade e a capacidade de todos os cristãos de julgar segundo as Escrituras e de rejeitar todo o ensino que contradiz a palavra de Deus. Então, nós temos que estar preparados para rejeitar, para julgar todos os ensinos que contradiz a palavra de Deus. Vamos agora para o terceiro subtópico desse tópico 1 que nós estamos estudando, que nós vamos ver aqui uma doutrina bíblica resgatada na Reforma Protestante. No catolicismo, amados, no catolicismo romano, o sacerdócio é limitado à figura dos padres. Não há função sacerdotal para os membros da igreja. Nesse caso, o Papa é considerado o vigário de Cristo, né? O vigário de Cristo aqui na Terra. Por isso, cabe destacar aqui que o resgate da doutrina bíblica do sacerdócio universal dos crentes, tal qual se encontra no Novo Testamento, foi uma obra da reforma luterana no século XVI, né? Foi Martinho Lutero. Então, por muito tempo, a doutrina do sacerdócio de todos os crentes foi abafada pela ênfase da ordenação de homens a cargos eclesiásticos. A maior contribuição de Lutero a eclesiologia protestante foi a sua doutrina do sacerdócio de todos os cristãos. Ele rompeu decisivamente aí com a divisão tradicional da igreja em duas classes, clero e laicato. O sacerdócio de todos os cristãos é tanto uma responsabilidade quanto um privilégio, um serviço tanto quanto uma posição. É importante aqui pontuar pelo menos duas distorções acerca do significado do sacerdócio real, né? Sacerdócio real universal dos crentes. A primeira delas é aquela que diz que o sacerdócio real desencoraja a vida da igreja como comunidade. Já a segunda é aquela que reprova o exercício do ofício ministerial de alguns cristãos. Então, são essas duas importantes, né, distorções que nós temos que destacar aqui, né? Então, eles não aceitam o significado do sacerdócio universal dos crentes, né? E também não aceita desencoraja a vida da igreja como comunidade. Então, isso aí são coisas que eles, né, inventam e nós devemos tomar muito cuidado. Então, isso aqui, eles distorcem essas verdades para querer, né, fazer mudança aí no que diz a palavra de Deus. Vamos aqui para o segundo tópico, a estrutura ministerial do Novo Testamento. O ministério quíntuplo. O texto de Éfeso 4:11, a hora que nós lemos lá no textuário,
Diz que Deus pôs na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Essa relação é descrita comumente como ministério quintuplo da igreja. Apóstolo, alguém enviado em uma missão, né? Está lá em Mateus capítulo 10 e 2, Lucas 22 e tal, 14, Atos 13, versículo 2. Alguns requisitos podem ser destacados para alguém ser um apóstolo. Vamos ver, ter estado com o Senhor Jesus, por isso que o pessoal não queria aceitar o apostolado de Paulo, porque Paulo não andou com Jesus, né? Então tem que ter esse requisito, ter estado com o Senhor Jesus, você vai ver lá em Atos capítulo 1, versículo 21 e 22, ter sido uma testemunha da ressurreição de Jesus, Paulo também não tinha visto, Atos 1 e 22, ter visto o Senhor, Atos 9, versículo 1 a 5, ter operado sinais e maravilhas, 2 Coríntios capítulo 12, 1 a 5. Assim, no Novo Testamento, o apostolado pode ser visto mais como uma função do que um ofício, certo? O termo apóstolo tem 3 significados principais do Novo Testamento. Apenas uma vez parece ser aplicado a cada cristão. Quando Jesus disse que um mensageiro, né, um apóstolo, o apóstolo significa mensageiro ou enviado, que um mensageiro não é maior do que aquele que o enviou, como você vai ver lá em João 13, 16, então todo cristão é ao mesmo tempo servo e apóstolo. Além disso, havia apóstolos das igrejas, como diz lá em 2 Coríntios 8, 23, mensageiros enviados por uma igreja como missionários ou para outra incumbência, né? Por fim, havia os apóstolos de Cristo, consistindo dos 12, Paulo, Tiago, irmão do Senhor, e possivelmente 1 ou 2 outros escolhidos e autorizados por Jesus. Parece que Paulo está usando o termo nesse último sentido, pois é assim que ele usou a palavra em sua carta, referindo-se a si mesmo, versículo 1, e aos seus companheiros, apóstolo como fundamento da igreja, capítulo 2, versículo 20, capítulo 3, versículo 5. Nesse sentido, não há apóstolo hoje. Podemos, no entanto, defender aqueles com ministérios apostólicos de um tipo diferente, incluindo jurisdição, episcopal, trabalho missionário, pioneiro, implantação de igrejas, liderança itinerante e assim por diante. Então, esse ponto aqui é bem lembrado, né, que hoje esta função, no sentido, não esse hoje apóstolo, né? Podemos chamá-lo de apóstolo por causa desses ministérios aqui que eles exercem, né? Ministérios apostólicos, né? Que é levar mensagens, são enviados, né? Incluindo aí a jurisdição episcopal, esse trabalho missionário pioneiro, né? E implantação de igreja. Então, eles exercem aí essa função de apóstolo. E profeta? O profeta era alguém inspirado e autorizado para falar em nome de Deus. Nesse aspecto, ele era um porta-voz de Deus. No Novo Testamento, o profeta exortava e consolava, como diz lá em Atos capítulo 3, versículo 32, capítulo 15, versículo 32 de Atos, e trazia a revelação do futuro, Atos 11, versículo 27 a 29, contudo, a Escritura distingue o ministério aqui do profeta, do dom de profecia, assim, somente alguns eram chamados para ser profetas, como diz lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, né? Foi a nosso textuário. Enquanto todos poderiam exercer o dom de profecia, como vai dizer Paulo, né, aos 1 Coríntios capítulo 14, versículos 5 e 31, destacamos aqui que não existe mais profeta canônicos, né, e que toda profecia deve ser julgada pelas Escrituras. Diferença entre dons espiritual de profecia e dom ministerial de profeta.
Primeiro, o ministério profético não é para todos. São todos profetas? Ele pergunta, né? 1 Coríntios 12, 29. Em Efésios 4 e 11, Paulo diz que Deus deu uns para profetas, não foram todos. O dom espiritual de profecia, ao contrário, é para todos. O dom de profecia é para todos, mas nem todos são profetas. Todos podereis profetizar, disse Paulo, capítulo 14, versículo 31, parte B de 1 Coríntios. O dom de profecia é uma capacitação sobrenatural do Espírito Santo, concedida a uma pessoa da congregação do povo, para transmitir a mensagem de Deus. O ministério profético, resultante aqui do respectivo dom ministerial, é, por sua vez, exercido através de um ministro dado por Deus à igreja. Terceiro, a profecia do ministério profético, como aqui abordado, não é a pregação comum, é uma mensagem divina revelada no momento, ao passo que a pregação habitual é estudada, é preparada, né? Faz sermões e tudo mais, está escrito lá em 1 Timóteo 5, 17, parte B. Então, devemos aqui entender que a profecia do ministério profético, como aqui já foi abordado, não é uma pregação comum. Então, a profecia, quando você até na pregação, quando o pregador está pregando, ele pode ter uma revelação de Deus e passar para a igreja além daquilo que ele estudou, que ele se preparou. Então, é algo que vem, como o pessoal diz assim, essa veio quentinha do céu, essa agora é quando Deus revela para a pessoa e a pessoa entrega aquela mensagem. É algo que está fora do seu rascunho, do seu sermão preparado. É algo que Deus abre ali um parênteses e entrega aquela mensagem para alguém específica na igreja. Então, evangelista também é alguém cujo ministério é centrado na salvação de almas. Atos capítulo 8, versículo 5 e Atos 21, versículo 8. O conceito de maneira geral, todos temos a obrigação de pregar o evangelho, mas entre os santos, alguns são escolhidos para fazê-lo de forma mais dinâmica e eficiente. Né? Louvado seja o nome do Senhor. O autêntico ministro de evangelista é concedido por Jesus, nunca imposto pelos homens, pelo fato de certos evangelistas não terem esse ministério e tais usam de malabarismo, né? Trejeitos, mecanismo, emocionalismo e até truques diante do povo. Existem pessoas que fazem essas coisas aí para querer muitas vezes ludibriar as pessoas, para levar pessoas a glorificarem, sabe? Tudo isso aí, alguns fazem esse malabarismo, mas outros realmente usam, né, da palavra de Deus com sinceridade. O ministério de evangelista é um dom de Deus concedido através da capacitação espiritual e ministerial para a propagação do Evangelho de Cristo a todas as pessoas. O Evangelho é, por excelência, né, o pregador das boas novas. Então, o evangelista é, por excelência, o pregador das boas novas. É interessante que Paulo que ele se dedicou, né, à pregação do Evangelho, à pregação da palavra de Deus. Que haja em nós hoje, né, nossos corações, o desejo de realmente estar pregando com a verdade, com sinceridade. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Existem 3 tipos de evangelista. Todos os crentes que evangelizam e falam do amor de Cristo para as pessoas. Segundo, um ministro que desenvolve um trabalho evangelístico, mesmo que não seja a sua vocação. E terceiro, o evangelista vocacionado com o dom ministerial. Pastores e mestres. Falando aqui sobre lá que nós lemos lá em Efésios, né, capítulo 4, versículo 11, que também Deus deu pastores e mestres para a igreja. O pastor possui a função de apacentar, né, João capítulo 21, 16, enquanto mestre de ensinar. E por isso que a Bíblia diz que cada um que recebeu esse dom procure fazer com amor, procure fazer com perfeição, né, se preparando mais. Então, a função do pastor como ministério recebido de Deus compreende, primeiro, dirigir, presidir e administrar o rebanho do Senhor. Sem isso, as ovelhas se desviarão. Então tem que dar um pasto verde, tem que levar as águas tranquilas, tem que cuidar bem,
para que as ovelhas venham a produzir. Uma ovelha raquítica não vai produzir lã, não vai produzir leite, não vai criar seus filhotes e assim sucessivamente. Segundo, doutrinar. Para isso, o pastor precisa ser um estudante dedicado da palavra de Deus, né? Especialmente no que concorre à teologia sistemática. Um grande segredo do progresso do ministério pastoral está em doutrinar. Aqui é preciso cuidado para não instituir doutrinas de homens, como diz lá em Colossenses 2:22, né? O pastor, pela natureza do seu trabalho, está muito ligado ao serviço bíblico. Atos 21, versículo 15 ao 17. Também deve proteger. Se o pastor não fizer essa parte, muitas ovelhas cairão vítima, né, de todo tipo de males. Então, esse é um dever crucial do pastor, é proteger as suas ovelhas. Louvado seja o nome do Senhor. E outro, também tratar as ovelhas. Muitos caem doentes espiritualmente. Então tem que ter, né, aquele carinho, aquele tratamento específico, dar um remedinho. Tem pastor que só usa o cajado, só para bater, mas o cajado tem dupla função. Ele serve para corrigir e serve para puxar. Ele tem uma ponta, tipo um cabo no guarda-chuva, para puxar as ovelhas quando cair no abismo. Ele vai lá e cuida, puxa ela lá onde ele não alcançar no abismo, lá onde ela caiu. Vai lá, puxa com aquela ponta que serve para acolher, para puxar para perto, né? E tratar da doença psicomática, né? Que é a doença espiritual. E também o pastor deve alimentar as ovelhas. Uma ovelha faminta segue qualquer outro líder, além de outros males que lhe atingem. Então, o pastor se preparou na palavra, então ele vai ter uma boa palavra para estar levando para a sua ovelha, que é o alimento, e aquela ovelha vai ficar satisfeita, não vai ficar faminta, não vai atrás de qualquer tipo de doutrina, né? Louvado seja o nome do Senhor. O pastor também deve visitar, é outra função exercida diretamente ou através de comissões. O pastor faz uma comissão, mas ele também é muito bom que ele esteja por dentro, que ele esteja indo também, não só, né, enviando aquela comissão, mas que ele esteja presente também. Isso aí é muito importante para que as ovelhas se sintam amadas pelo seu pastor. E, por último aqui, disciplinar. A ovelha errou, vai passar a mão na cabeça, vai deixar... Não, deve disciplinar. O termo disciplina envolve primeiramente o sentido de instrução, a demonstração e correção, e não de castigo, né, e punição. Para fazer tudo isso, o pastor precisa estar sempre cheio do amor de Deus pelas ovelhas, pelos perdidos, pelos fracos e faltosos, por todos. A Bíblia vai nos dizer que tem muitos pastores que dão empurrões nas ovelhas, que só querem a lã das ovelhas, só querem o leite das ovelhas, não cura as feridas, a quebrada não liga. É isso que vai dizer, né, falando sobre os pastores, né, que não cuidam das ovelhas. Então tem que ter o amor de Cristo no seu coração para estar amando as suas ovelhas. O conceito aqui que nós vamos ver, o dom de mestre, né, é a capacidade especial que o Espírito Santo concede a alguns discípulos, dando-lhe a função de saber e ensinar, a fim de transmitirem conhecimento por meio de uma didática que possibilite aí o aprendizado fácil e eficiente, né? Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, o mestre é aquele que foi escolhido pelo Senhor para promover o discipulado contínuo dos servos de Cristo Jesus. Então, isso é muito necessário que se tenha na igreja um mestre, alguém para ensinar, o professor, né? É isso que nós fazemos na escola dominical, aprendendo aí, né? O professor senta, se alimenta e depois ele vai servir. Então ele senta na mesa, prepara os estudos, ele está se alimentando também a sua alma, aí depois sim, ele fica de pé para servir. Mas todos que servem têm que primeiro se alimentar. Sentou na mesa, se alimenta, que é a palavra de Deus, depois ele faz a função de um garçom, né? Levanta para servir, é o professor, é o mestre. Então primeiro
sanar a superficialidade aqui, a superficialidade bíblica, acerca do problema da falta de profundidade bíblica no meio da igreja. Escreve aqui o Donald Stamps: não são poucos os crentes que, por não conhecerem a palavra de Deus, estão sendo destruídos pelos costumes mundanos, né? Segundo, dirimir aí a infantilidade espiritual. O crente permanece infantil quando tem uma compreensão inadequada das verdades bíblicas e pouca dedicação a elas. Então temos que ter esse desejo, essa fome de nos alimentar da palavra de Deus, que é o alimento espiritual que nós devemos nos alimentar cotidiano, né? E terceiro, o mestre também deve combater os falsos mestres e as doutrinas heréticas. Contudo, assim como surgiram falsos profetas entre o povo de Israel, também surgirão falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão astutamente heresias destrutivas e até negarão o mestre que nos resgatou, trazendo sobre si mesmo destruição, repetindo, como disse Pedro no capítulo 2 Pedro capítulo 2, versículo 1. O mestre desmascara os falsos ensinos, bem como os seus expoentes, né? E agora, o segundo subtópico do tópico 2, o serviço de diáconos e presbíteros. Temos aqui uma lição profundamente interessante para nós. O Novo Testamento mostra como o diácono foi instituído lá em Atos capítulo 6, versículo 1 e 7. O sentido do verbo grego diaconel é servir e ocorre 37 vezes ao longo do Novo Testamento. Todo crente, sem exceção, deve exercer a diaconia na igreja. Não podemos cair no conceito errado de que o serviço, o qual corrobora com o bom funcionamento da igreja, é dever exclusivo dos oficiais da igreja. Diáconos, presbíteros, evangelistas e pastores, por exemplo. Agitar um relógio ali, acabou a pilha, parou de funcionar, ele vai lá, conserta um relógio que está quebrado ali e tal. Ficar na portaria enquanto o escalado não chega, né? Pegar o nome dos visitantes, zelar, né, pela igreja, zelar a igreja, etc. Tudo isso é função de um diácono. Trocar uma lâmpada, né, ver um banheiro, consertar uma torneira que está quebrada, tudo isso aí. Há uma diferença entre diaconia e diácono. A diaconia é o serviço que todos os crentes devem realizar. Já o diaconato é o exercício de um ofício de liderança. Todos devem diaconizar, mas nem todos podem fazer parte do diaconato. Então aqui nós temos essa lição para nossas vidas, né? O presbíteros, né, traduzido como presbíteros, ocorre 66 vezes no texto grego do Novo Testamento. Ele era alguém que supervisionava, presidia ou ainda exercia alguma função pastoral. De forma genérica e resumida, os termos bispos, ancião e presbítero são sinônimos, ou seja, são palavras usadas para nomear a mesma função ministerial, certo? Então, presbítero, ancião, né? É o bispo, ancião é o mesmo termo de presbítero. Então, é só para nomear essa função ministerial. A palavra presbítero é uma palavra de origem grega, e saber presbyterius, né? Cujo significado outro não é senão mais velho. Assim, a palavra ancião e a palavra presbítero têm exatamente o mesmo significado, ou seja, de pessoas mais velhas, de pessoas mais maduras. O termo bispo é a tradução de outra palavra grega, saber, episcopos, né, cujo significado é o de observar aquele que olha sobre os demais. Em suma, o bispo, presbítero, ancião, é um ministro cristão investido de suficiente autoridade para administrar e orientar a igreja local, conforme você vai ver em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1 ao 17. Primeiro, apesar de bispo, presbítero e ancião serem termos intercambiáveis,
Adotamos a nomenclatura aqui de presbítero para caracterizar a função eclesiástica. Segundo, o presbítero necessariamente não é um senhor velhinho de cabelos brancos. O termo refere-se a homens que, apesar de pouca idade, sejam maduros na fé e preenchem os requisitos, bíblicos exigidos para o cargo. Agora nós vamos para o terceiro tópico, que vai falar sobre as qualificações para o ministério. Então, você viu aqui que não necessariamente um presbítero tem que ser um velhinho, pode ser um novo de idade, porém que tenha experiência, que tenha conhecimento, que viva uma vida santa perante Deus. E agora nós vamos ver aqui as qualificações que eles devem ter para exercer, para estarem no ministério. Devido à posição que o presbítero exerce no meio da igreja, ele deve preencher alguns requisitos para desenvolver bem a sua função. Por isso, vamos usar as qualificações necessárias para esse cargo como requisito para o ingresso do ministério. Você que já está pensando em exercer no ministério, então já deve rever todos esse requisito aqui, se você se enquadra, se nós nos enquadramos nisso aqui. Primeiro, uma vida familiar. O presbítero precisa ter uma única esposa, como disse 1 Timóteo 3, versículo 2. Segundo, o presbítero é alguém que governe bem a sua casa, capítulo 3 de 1 Timóteo, versículo 4 e 5. Área financeira, uma área que é muito importante também aqui. O presbítero não pode, veja só, não pode ser um homem avarento. Você vai ver em 1 Timóteo 3 e 3, ele não pode ser uma pessoa avarenta, não. Relacionamentos interpessoais, o presbítero não pode ser violento, o presbítero deve ser inimigo de contendas, sair fora dessas coisas. O presbítero deve ser hospitaleiro, vejam só, todas essas qualidades, 1 Timóteo 3 e 2. Reputação pessoal, o presbítero precisa ser irrepreensível, 1 Timóteo 3 e 2. O presbítero precisa ter bom testemunho dos de fora, 1 Timóteo 3 e 7. O domínio próprio, esse aqui muitos talvez não se enquadre neste tópico, domínio próprio. O presbítero ser temperante, tem pessoas que falam assim, eu sou crente, mas a minha boca não é. Eu sou assim, mas não levo desaforo para casa. Isso não pode, é muito errado. Tem que ter temperança, tem que ter domínio próprio. Já pensou? Você está lidando com vários tipos de pessoas, vários tipos de problemas que vai te afetar muitas vezes e você tem que ter esse domínio próprio. Ser pacífico, O presbítero tem que ser sóbrio, não pode ser uma pessoa que viva embriagado em contendas ou mesmo com vinho. O presbítero precisa ser modesto, Tudo isso aqui são requisitos para que ingresse no ministério. Maturidade espiritual. O presbítero não pode ser novo convertido, maturo na fé, porque a gente vê muitos que muitas vezes têm um bom nome ou mesmo tem um cargo aí, uma função na vida cotidiana muito bem sucedido e às vezes é uma pessoa aí pública, uma pessoa que possa estar trazendo influência para a igreja. Essa pessoa aqui vai se dar bem, a igreja vai encher por causa que ele é um ator, por causa que ele é um artista, isso, aquilo, outro, e acabam muitas vezes fazendo um arrumadinho, colocando aquela pessoa no ministério, sendo que vai destruir, porque ele é imaturo, é novo convertido. Então pode trazer até algumas pessoas, mas por causa da sua da sua fama, pode agregar com as pessoas, mas isso a igreja não cresce uma igreja sadia, Ouça isso no nome de Jesus. Área pedagógica, o presbítero precisa ser apto para ensinar, Então se ele não tem essas funções, fica difícil de exercer o ministério na igreja com toda assim
solidez, né? Assim, que venha ser um ministério sólido, né? Isso aí pode trazer preocupações tremendas para a igreja. Terminamos aqui esse subsídio, né? Sei que ficou um pouco enorme, portanto, em nossa conclusão, quero apenas recapitular aqui os pontos mais importantes que aprendemos nesta lição. Nós já vamos terminar, o tempo já tem passado muito tempo aí, mas é para nosso proveito, né? Então, a doutrina bíblica do sacerdócio universal do crente é um fato da nova aliança. A igreja constitui o sacerdócio universal de todos os crentes. Deus pôs na igreja apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Isso foi o que nós aprendemos aqui agora. E nós temos que ter certeza, temos que ter em mente que foi Deus quem pôs, não o homem. O homem não pode fazer nada sem que seja orientado por Deus, sem que esteja na aprovação de Deus, porque não dá certo se não tiver dentro dos princípios bíblicos. Então, aprendemos também que há qualificações claras para o exercício do ministério na Igreja de Cristo. Então, tudo isso aqui vai ser proveitoso para nossas vidas. Eu creio que nós iremos, a partir de hoje, se nós não tínhamos essa preocupação, nós agora vamos passar a nos preocuparmos com esses requisitos, com esses ministérios, com os dons que Deus tem te dado, e você vai despertar esse dom que Deus tem dado para você, para fazer a obra com mais carinho, com mais amor e com mais vontade de levar pessoas para Cristo, em nome de Jesus. Esses são os ministérios que Deus tem te dado, que Deus tem te posto na igreja para você exercer. Faça-o com perfeição, que Deus com certeza irá te retribuir, porque a palavra de Deus diz que digno é o obreiro do seu salário. Você que ficou aí até o final, compartilhe esse vídeo, né? Se inscreva no canal, deixa aí o seu like. E você que ainda não é cristão, procure uma igreja mais próxima de sua casa, uma igreja séria, idônea, que pregue a palavra de Deus, entregue sua vida para Cristo e vamos fazer parte do corpo de Cristo para no dia do arrebatamento da igreja nós possamos nos encontrar na glória em Cristo Jesus. Que Deus abençoe e até a próxima. Estaremos aqui muito em breve trazendo a lição 8, que vai falar sobre a disciplina na igreja. Tem que ter disciplina, não é de qualquer maneira, as coisas têm que ser com decência, com ordem. Então fique atento que logo mais nós estaremos trazendo aí a lição 8 para você, para nós estarmos aprendendo junto aí. Em nome de Jesus, um forte abraço e até a próxima, se Deus assim nos